Gente boa, bem-vindo ao programa número 300 do Papo na Rede. Olha só, não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Nosso grande abraço ao Daniel Choi. Né? Choi é o cara que... Grande. Valeu, Choi, obrigado. Chegou aos 300 aí, graças a Deus. Você insistiu e deu certo. Na Bate-Caverna aqui que fica guardado. E nesse programa número 300 temos aqui a alegria de ter um amigo de muito tempo, Nelson Bomilcar, que é um pastor, é músico, é autor, escreveu O Sem Igreja e O Melhor da Espiritualidade Brasileira, compilação que ele organizou. Dois livros muito interessantes. Professor, poeta, foi missionário de Vencedores por Cristo, marido, pai, ainda amigo não é ao redor da mesa. Enfim, bom companheiro de uns cafés que a gente de vez em quando faz. E a gente está aqui para conversar algumas coisas relacionadas a aquilo que a gente chama de uma mentoria relacionada à espiritualidade E a vida, né? a caminhada do discípulo de Jesus. Como que isso acontece? Até numa chamada que eu coloquei numa rede social, eu fiz uma brincadeira com 3 palavras que começam de forma parecida, que é mentores, mentirosos e mentecaptos. E essa palavra tão rara, eu lembrei do Fernando Sabino, que tem um livro, O Grande Mentecapto, Sim. que significa o insano, o tolo, o insensato. E me dá a impressão, Nelson, e se você está ao vivo, você pode participar, tá? Você pode mandar a sua mensagem, a gente recebe. E é esses 30 minutos que a gente tem agora, vamos, eu, Carlos Bregantin e Nelson Bomilcar, conversar um pouco sobre isso. Mas o que eu pensei, assim, que nesse universo da espiritualidade, da mentoria, do que quer que seja, da teologia, parece que a gente tem mentores, mentirosos, e uns caras meio malucos, né, Nelson, assim, que inventam... Sim. Estrepulias, chamando isso de discipulado, chamando isso de mentoria, enfim. E referência de vida, né? Pessoas que têm procurado referências, e essas referências elas são muitas vezes obscuras, sem muito alicerce. A pessoa não sabe direito porque procura essas referências, e quando procura, encontra hoje, eu acho que no nosso meio protestante evangélico, e eu tenho viajado muito pelo Brasil, e tenho visto os resultados ainda presentes do divórcio que aconteceu finzinho da Idade Média, quase berço da Reforma Protestante. Divórcio que aconteceu entre a teologia e a espiritualidade. E a espiritualidade, como foi predito, ela continua sendo o assunto desse início do século XXI, mas a espiritualidade ela ainda não voltou nas grades dos seminários, e aí nesses últimos 4 anos, em 5 seminários de denominações confessionais diferentes, a espiritualidade ela só é um adendo ocasional, mas ela não faz parte da formação dos alicerces básicos da vida cristã. Ô Nelson, não houve, assim, pensando na reforma até que iremos comemorar aí os 500 anos de reforma. Na reforma e da reforma para cá, como já foi dito sobre outros temas, a espiritualidade que até hoje no ambiente católico cristão, ela ainda continua sendo uma prática em alguns ambientes, mas parece que isso nunca veio assim, no bojo da reforma. Ela não veio. Era berço de renascentismo, era berço de iluminismo, era berço de escolasticismo. A teologia sistemática se tornou a rainha. A rainha, sedutora. Né? E aqueles alicerces dos pais da igreja, onde teologia e oração andavam absolutamente juntos, era conhecer a Deus, amar a Deus, andar com Deus. Ela, com esse divórcio que aconteceu, ela se tornou apenas racional, ela precisa ser justificada racionalmente, e você pode falar sobre Deus, conhecer sobre Deus, buscar esse conhecimento, mas uma distância enorme de você conhecer, andar, ter intimidade, relacionamento,
e com as coisas das disciplinas básicas, né? Eu estava compartilhando com o Fernando, acho que compartilhei com você também um encontro de pessoal que ministra adoração congregacional, músicos que estão aí, né? De 20 pessoas, 2 disseram que as suas práticas espirituais são meditação na palavra e oração. E dos outros 18, isso não entrou em nenhum momento desse processo. É atender a demanda, é tentar transmitir para as pessoas o que eles nem mesmo conhecem na sua prática, porque não tiveram mentoria, não tiveram discipulado, ou se tiveram pessoas que não transmitiram verdades, né, que trouxeram vida para eles. E esses caras hoje é um negócio impressionante. Se você for hoje visitar alguns seminários, aqui em São Paulo também, todo esse pessoal que está cantando, tocando, eles pularam para dentro dos seminários teológicos. Eles estavam se sentindo sem chão, né? E aí os caras convidaram o cara para tocar, cada 28 anos, falaram assim, eu queria que você viesse falar sobre a igreja relevante. Igreja relevante? Eu não sei direito, nem experimento a dinâmica comunitária, não tenho essas questões. Agora, mentores que influenciam e vão influenciando gerações, que trazem não só conhecimento, né, mas trazem aspectos da vida humana, né? Essa semana fui no lançamento aqui no Tuca de um livro do Mário Sérgio Cortella com o Maurício de Souza, né? Eu voltei realmente tocado por aquele lançamento, pela conversa brilhantemente conduzida por uma repórter da CBN, e como você via ali 2 pessoas que trouxeram mentoria para gerações, né? Um no âmbito filosófico, educacional, pedagógico, teológico, inclusive, também. E outro que foi trazendo valores nos seus personagens. E resolvem fazer um livro onde alguém vai trazer as questões existenciais, filosóficas, colocadas de uma maneira mais simples para a criança poder absorver, para que isso se transformasse em vida, em estilo de vida para eles. Fiquei encantado, fiquei desafiado. Puxa, essa mentoria, esses referenciais, né? Pessoas que vão tentando decodificar e passar valores da fé cristã. A distância hoje ainda continua sendo muito grande, Carlos. Muito grande. Ô Nelson, quando a gente lê os evangelhos, a impressão que a gente tem nos relatos é o seguinte, é que Jesus ele lidou com 3 grupos, vamos dizer assim. Um grupo pequeno, que eram seus discípulos, e dentro desse grupo pequeno, às vezes ele estava com 1, às vezes ele estava com 3, mas o que eu quero dizer assim, parece que ele gastou bastante tempo com um pequeno grupo, com poucas pessoas. Aí ele tem um grupo que é intermediário, que é um grupo de 70 pessoas, que também andam com ele, mas ele não gasta tanto tempo quanto com aqueles 12. E aí tem um outro grupo que a gente chamaria assim da multidão. Eventualmente Jesus ele está falando a uma multidão, ele está sendo requisitado em algumas coisas, os milagres, enfim, de uma multidão. A leitura que eu faço é assim, que há uma desigualdade, uma proporção inversa entre o tempo que ele gasta e a quantidade de pessoas. Quer dizer, quanto menos pessoas, mais tempo ele gasta. O ponto 0 aí nessa sequência que você fez, penso eu, ele gastava tempo consigo mesmo também, né? Não é raro ele também do próprio se coração, retirar, né, para cuidar bem lembrado, de si mesmo. Bem lembrado. Ponto 0, né? E aí, E não abrir a mão da comunhão com o Pai. Eu preciso nutrir essa conversa. Ou seja, vamos dizer assim, são 4 estações, né? 4 estágios. Mas me parece que na leitura que a gente faz, a maior parte do tempo, Jesus ele está investindo, eu diria assim, a energia, o tempo, a presença dele, a conversa, a relação, se deixando perceber, né? Tem essa questão de que ele vive a sua própria mensagem na presença dos seus discípulos. E lá na multidão, em alguns momentos ele está na multidão. É certo a gente dizer que parece que hoje a gente inverteu essa questão de que se gasta muito tempo na multidão e pouco tempo com gente com quem eu vou poder fazer uma troca de experiência de vida. As pessoas vão me conhecer, porque numa multidão não se conhece pessoas, né? A não ser que se destaque alguma coisa, mas no atacado não se conhece.
nas relações pessoais menores, que me parece que é onde Jesus então gasta bastante tempo, é possível a gente ter essa troca de vivência. Eu acho que ela é mais provável que ela aconteça. Né? É muito mais possibilidade de uma interação num grupo pequeno do que num grupo maior. Isso para mim é tranquilo. Também não coloco o grupo pequeno como a única solução. Por quê? Porque há muitos grupos chamados pequenos que eles não têm senso comunitário. Deixa eu só fazer uma observação. Quando eu falo pequeno grupo, sim, entendi. Eu não estou me referindo ao ministério de pequenos grupos. Eu estou falando da quantidade mesmo, essa questão mais próxima, tá? Não é essa questão do small groups. Modelo eclesiástico. Isso, não é modelo eclesiástico. Eu acho que nós estamos falando de mercado. Nem sé, igreja de célula, nada disso. Acho que Jesus sempre teve uma visão quantitativa e ele sabia que concentrando, e na possibilidade de concentrar sua vida com pessoas que ele chamaria pelo nome, conhecia suas histórias, caminhava junto, ele sabia que futuramente isso ia gerar gente que ia seguir o caminho. O evangelho cresceu, a igreja cresceu, né? Com esse investimento de Deus nesses discípulos, né? A vida de Jesus. Então, esse caminho para a profundidade me parece que é um caminho quase que único. É muito difícil ter uma caminhada de profundidade, de partilhar a vida com muito mais pessoas. Sim. E nesse sentido, eu acho que quem trabalha com o ministério pastoral vive essa tensão sempre de viver com o aspecto funcional dentro de uma estrutura eclesiástica onde ele tem lá que gerar resultados ou performance para que a sua estrutura cresça, e ele vê se perder aquela sua vocação pastoral. Ele talvez até gostaria de estar concentrando mais um tempo com poucas pessoas, mas os gritos são muito maiores, é multidão, o trabalho vai crescendo, né? Agora, como a gente conseguir formatar isso, como é que a gente consegue essa mentoria com gente que você caminha próximo? E a história da mentoria espiritual mostra que isso é possível, e mostra também que é possível você ter mentores à distância, mas que mesmo assim nos seus escritos, na sua fala, no que fazem, no seu estilo de vida, conseguem influenciar a pessoa. Esse aspecto pessoal, ele não vai acontecer. Mas é possível que pelo menos em parte essa mentoria aconteça. Sim. O Carlos estava relatando uma experiência que ele teve tempos atrás, de estar num contexto de um grupo em que ficou nítido, pelo relato do Carlos, sim, de pessoas que não estão sendo pastoreadas, sentem essa falta. Sim. Né? E aí você até falou de pessoas assim que parece que nessa oportunidade, quando passa um cara que tem essa vocação e vive essa vocação pastoral, né? Ou tipo assim, os caras pegam pelo braço e vem cá. Mas a minha pergunta é, como que a gente lida com essa ausência, essa falta, eu diria, sim, do chamado pastoreio, da mentoria, que acontece de uma forma geral na igreja? O que vocês acham? Dá só uma pincelada, que parece-me que hoje também nós temos o que o Daniel está Esther falando? Carrinho está dizendo o seguinte: não consigo ver quando estou em São Paulo, mas estou conseguindo ver aqui de Jerusalém. Que maravilha! Abraço, Esther! Só, Esther. Abraço, Esther! Deus te abençoe. Ela aproveite tá bastante a viagem. Ó, desses 300 programas, ela é uma das campeãs. Que coisa, tá vendo? É campeã aqui, parece. Beijo pra você, Esther. Beijo, Esther. Aproveite bastante esse passeio pra gente contar, pra você contar como é que foi. Maravilha. Verdade, que bom. Mas assim, hoje nós estamos com uma incidência, com um crescimento, e virou moda a figura do coach, né? Dos assessores de pessoas, né? Nos mais variados segmentos, enfim. E me parece que em algum momento há uma confusão, né? ou uma tentativa de interação entre a figura do coach e a figura do mentor, né? E parece-me que isso também tem gerado alguns problemas aí naqueles que buscam cuidar do seu interior a partir da figura de um coach que o assessora
meio que no trabalho externo, não é? Eu acho que tem horas que esse termo ele se superpõe. Sim. Né? O que é aquela palavra da pessoa que traz direção, né? A direção espiritual, vamos dizer, no caso da espiritualidade, do coach, que está transmitindo para você jeitos de fazer, jeitos de você andar dentro de um determinado segmento, né? E o coach pegou claro, um pouco dessa ideia, né? Da mentoria. A ideia do treinador. Olha, né? É uma mentoria possível. O Dr. Houston fala isso no livro dele, Mentoria Espiritual. Há diversos tipos de mentoria, inclusive aqueles que vão transmitir maneiras de fazer, de atuar na sua vida profissional, estratégias, outros que têm na questão da formação, outros que têm a preocupação de transmitir e ajudar na formação de caráter, né? Que aí entra muito a questão da fé cristã, né? E aí eu acho que a gente tem que sempre recuperar isso, porque ele vai se perdendo, como o Fernando colocou, no momento em que a igreja ela está absolutamente vivendo o ápice da sua institucionalização, ao mesmo tempo que crescem os segmentos independentes ou chamados dos desigrejados, que muitos não estão desigrejados, mas estão não estão nessas formatações, não conseguem mais cultivar a fé, né, nas formatações tradicionais. Então, para que isso possa acontecer, alguma coisa precisa ser desconstruída aí. As estruturas elas vão permanecendo. As pessoas que estão servindo nas estruturas, se não são dependentes delas no sustento, elas também acabam migrando, saindo disso. A estrutura fica lá e ela vai tentar cuidar da fé cristã ou tentar descobrir os ambientes comunitários onde ela consegue formatar isso. E aqueles que estão servindo a estrutura, eles estão pastores, pessoas sérias, sinceras, mas ficam à mercê disso. E sofrem essas tensões, porque se cobra... Estão agendados demais. Se cobra mais o fazer do que o ser. E se você não caminha perto de um líder espiritual na sua comunidade da fé, então você não consegue nem absorver. Você consegue absorver o ensino, mas você não vai conseguir absorver a pessoa andar junto, né? Eu frequento lá a igreja do pastor Fernando. Eu vim aqui porque ele prega bem e vai me transmitir conhecimento. Não, mas eu vim aqui não é só para o conhecimento. Eu queria andar com o pastor Fernando. Eu queria conhecer a família dele. Eu queria um dia me sentar ao redor da mesa, tomar um café com ele, um bolinho, comer uma pizza, e perceber que ele é gente, e eu vou absorver essa mentoria de uma outra forma. Mas hoje a igreja não favorece isso. Como ela está estruturada hoje, ela não favorece essa ação pastoral, esse trabalho de mentoria. E há também uma exigência pelo resultado rápido, né? Mesmo no quesito espiritual, tem pessoas que querem rapidez, né? É bom sempre lembrar que Jesus gastou pelo menos 3 anos e meio com um grupo de 12, quase que diariamente, pelo que a gente consegue perceber das narrativas, não é? E mesmo assim, né? Mesmo assim no final ele teve dificuldades com alguns, não é? E às vezes eu acho que esse é um dos problemas. E esses alguns tiveram dificuldade entre si, né? Entre si, né? A coisa não rodava tão perfeitinho. E acho que esse é um problema que tem a ver com a agenda mercadológica que as instituições religiosas se colocaram, de ter que dar resultado, e aí você fica espremido pelo calendário, né? Do tipo, fulano não deu fruto ainda, né? Vou usar um exemplo também na questão do calendário e agenda. Final de semana eu vivo isso constantemente. O mês aqui da música, de uma determinada denominação histórica, temos essa data, gostaríamos que você pudesse vir. Aí você fala assim, olha, eu não tenho condição dessa data. A igreja queria muito que você pudesse estar conosco, tá? Eu tenho uma semana depois, é possível? Nós olhamos e conversamos aqui com a liderança e essa data já está conhecida, então nós não vamos trazer o irmão, vamos trazer outra pessoa. Eles não estão querendo a sua pessoa. Preencheu. Eles não estão querendo, assim, pessoas que querem muito receber, você acompanha. Eles querem fechar o programa e a data. E não tem a flexibilidade de uma semana. Por qualquer fator que seja, eu entendo isso. Exatamente. Então, não importa tanto a pessoa ou o que ela vai transmitir. Agora, que é inegável que igrejas grandes sempre têm alguma liderança ou pessoas que essas pessoas têm admiração de muitas pessoas, ou pela forma de pregar, ou pelo conteúdo.
E essas pessoas estão sendo acompanhadas ou mentoreadas nos grandes ajuntamentos. Sim. Não conseguem ir para os ajuntamentos menores e vão depender do domingo de manhã, domingo à noite, ouvir lá aquela pessoa que ele admira e volta depois para o seu dia a dia, tentando conexões para tentar viver um pouco daquilo que vai acontecer. Deixa eu ler o e-mail que chegou aqui do Pedro Petrônio, de Tuparetama, Pernambuco. Opa! Um abraço grande do povo do sertão de Pernambuco. Maravilha. Isso daí, Pedro, obrigado pelo seu e-mail. Deixa eu ler uma mensagem que chegou aqui no vídeo aqui do lado. Ó. O Dani, tá mais fácil aqui. O Arcade está dizendo o seguinte: boa tarde, Fernando Carlos e Nelson Bomilcar. Vocês estão falando de mentoria e pastorado. Quem pastoreia como vocês três às vezes são incompreendidos. Como que a igreja pode entender melhor o mentor e pastorear o seu pastor? Até rimou o Arcade. Tá aí, como é que é essa coisa que o Arcade está perguntando, Nelson? E depois eu tenho uma pergunta para engatar na dele. O mentor basicamente é alguém que transmite algo e que a pessoa absorve para a sua vida, para a sua atividade profissional, para o seu exercício em alguma área da sua vida. O mentor é aquele que também pode transmitir valores éticos, valores morais para você, que pode fazer a transmissão religiosa, trazendo esse tipo de mentoria para a formação de uma cultura, de um povo. O mentor é aquele, basicamente, no caso da fé cristã e da espiritualidade cristã, é aquele que traz a direção espiritual, que sabe de onde sai, sabe o que está fazendo e para onde está indo. E por ter uma vida compatível com o que ensina, as pessoas olham e começam a ter essa pessoa como referência. Então a mentoria espiritual, ela se permite, obviamente, a conhecer à distância, e ela transmite. A mentoria é uma questão presente nos povos mais antigos, com os seus líderes, os profetas que eram mentores, os chamados líderes de religiões ancestrais também, que trouxeram essa questão da direção espiritual, e a mentoria foi ganhando essa visão lá com os pais da igreja, depois com o movimento da reforma, e se desvirtuando ou ganhando consistência em alguma dimensão. Mas basicamente o mentor é aquele que se torna referência para você e que transmite não somente conhecimento, pelo menos na visão da espiritualidade, mas que transmite esse relacionamento com Deus que é desenvolvido pessoalmente, não somente com conhecimento, mas por intimidade. Não é só informação, não é só a informação, não é só o conhecimento, que eu acho que é esse já um engano das pessoas só correrem por seminários achando que nos seminários é que você tem essa formação. Ouvindo o Cortella e ouvindo o Maurício de Souza, né? Cada um na sua área, de novo, né? Essa mentoria que ela é bem-vinda e que nasce na família, em casa. Né? O cara que foi perguntar assim, qual é a sua formação teológica? A minha formação eu recebi da minha mãe. Depois eu fui buscar conhecimento e um diploma num seminário. Quer dizer, a família, o ambiente comunitário da família é um lugar de mentoria. É um lugar de interação, de relacionamento. Grudando nisso que você está falando, ele colocou a questão do inverso, né? Sim. O que a igreja pode mentorear o seu pastor. Aí eu daria um pitaco assim, claro. Tipo assim, a igreja, a comunidade precisaria, no meu modo de entender, e aí orientado por esse mentor ou por essa mentoria pastoral, criar ambientes favoráveis para que haja escutas, não é? Porque boa parte das enfermidades de queridos nossos que estão no pastoreio é de que, por razões as mais diversas, e às vezes até pelo tipo de modelo adotado para aquela comunidade, não há espaços confiáveis de escuta para aquele que mentoria, para aquele que cuida, para aquele que pastoreia. E aí as enfermidades são recorrentes e às vezes retroalimentadas, de modo que depois de um certo período, ao invés de você ter pessoas maduras espiritualmente, você tem gente infantilizada.
É isso mesmo. E também se propõe não esse caminho do ambiente da comunidade. Quer dizer, a comunidade ela pode ser curadora para o seu próprio mentor e pastor. Sim. Vamos enviar aquele pastor para um grupo de outros pastores, alguns retiros específicos deles. Que é bom. Aí fala assim, não, mas a resposta... Geralmente custa caro. Sim, não, e muita informação e a presença e a ação muito bem-vinda, mas a própria comunidade pode ser resposta, acolhendo esse pastor na sua humanidade, andando com ele, com a família, partilhando a vida, ouvindo essa pessoa, criando relacionamentos de amizade que são tão raras. Nossa. Né? Eu acrescentaria uma coisa no que o Carlos falou que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, que aí também eu acho que faz parte da própria comunidade que tem esse pastor ou seus pastores, que é o seguinte: qual é a expectativa que ela estabelece para esse que ela em dado momento convidou para que fosse aquele que vai conduzir e pastorear o rebanho? Porque às vezes ela convida um pastor com esse nome, mas ela tem uma expectativa de alguém que atue como um gestor, como um cara que e na entrevista com ele já faz isso. Quer dizer, então essa questão a expectativa é gerencial, estabelecendo metas e tudo mais, né, vamos dizer assim. Então eu acho que essa questão que às vezes a igreja faz, se ela tem a oportunidade de fazer essa reflexão, eu acho que é considerar o seguinte: qual é a expectativa que a gente tem desse homem, dessa mulher que está entre nós, conduzindo, pastoreando, o rebanho que se quer é dele, se ele tem consciência de que esse rebanho é do Supremo Pastor. Então, isso aí, lembrar que se você quer trazer direção espiritual, não é direção para você, para as pessoas seguirem você. Nós temos que seguir a Jesus. Ele é o caminho. Exatamente. Jesus está procurando seus seguidores, e nós estamos ali para ajudar as pessoas a seguirem, como nós também queremos estar seguindo a Jesus. Isso aí. Olha, a envio do nosso querido amigo Rodemar. Amigos queridos, não foi à toa que Jesus disse ser o caminho e a vida, e nos chamou para andar e viver com ele. Abraços saudosos. Ô, Rudy, beijão para você. Beijo. Que bom receber sua mensagem. Abraço para Betânia. Já passou por aqui também, isso aí. Que bom. E bem lembrado dessa questão do caminho da vida, que em outras palavras, andar junto. Sim. Né? Caminhar junto, chorar e sorrir juntos, enfim. E eu insisto nessa coisa de que isso tudo leva tempo, né, Fernando? Nós três aqui, desculpe os que estão nos vendo e ouvindo a auto colocação, mas nós três aqui, com mais alguns, quanto tempo, né, Nelson? Quanto tempo de jornada, quanto tempo de caminhada, quantos solavancos, quanto choro, quanto lamento, quanta alegria, enfim, quantos foram os contornos que nós tivemos que... E aqueles que estiveram conosco, Carlos. Nós sabemos dizer nomes das pessoas que andaram conosco desde que nós nascemos de novo. Pode ter pessoas que nos acompanharam, que cuidaram da gente, que enxergaram além, quando nós não fazíamos nada ainda, não éramos nada. Estávamos reconstruindo a nossa própria identidade. Acho que a mentoria, ela, para mim, tem essa dimensão do tempo. Do tempo, sabe assim? E quero ressaltar, eram pessoas em que a meditação na palavra, a oração, a experiência comunitária, a valorização dos irmãos da amizade, não abriu mão em momento algum. Em missões que nós conhecemos, em comunidades não foram locais, negociadas, em seminários, pessoas que não negociaram essas coisas básicas, que é a essência da espiritualidade. É verdade. Ô Nelson, qual que você acha que são, assim, estou te perguntando de bate-pronto, e eu acho que a gente poderia colocar um já, que é essa questão da pressa. A gente está no finalzinho, mas assim, quais são alguns equívocos graves que a gente comete ou que a gente percebe? Você tem viajado muito pelo Brasil no seu ministério itinerante, vamos dizer assim. Quais são equívocos relacionados à espiritualidade, à mentoria? Bom, apontando que eu acho que isso que o Carlos falou, eu acho que seria quer dizer, essa questão de que a gente quer o resultado para hoje. Isso. Né? A pressa. Verdade. A outra, eu acho que um grande perigo hoje, para mim, talvez seja o maior, é a espiritualidade, ou uma espiritualidade fake que nasceu nas mídias sociais. Transformarem escritores ou pessoas que têm seguidores ou multidão de seguidores por algum fato extraordinário que fizeram ou fazem,
essas pessoas acabam se tornando mentores na questão da espiritualidade, que tem sido um equívoco absurdo. Dentro desse congresso, desse encontro também com pessoas que lidam com a música, com a adoração, com a arte, a grande referência desses caras são cantores e cantoras, e não são homens que se dedicam à vida de oração. A questão é quase totalmente midiática hoje. Hoje as pessoas estão construindo seus referenciais de mentoria. É o cara que é o cara do youtuber, o projeto dele era ser um youtuber, era ter grandes seguidores, e daqui a pouco aquilo se torna referência para ele, ou confirmação de que o cara tem autoridade para se tornar um referencial. E às vezes era uma coisa pequena que o cara fez e que ampliou isso para virar também, claro, um negócio e alguma coisa assim. Então acho que o grande cuidado hoje para mim seria tomar cuidado com essas mentorias da mídia social, que são um altíssimo risco. E ainda voltarmos a redescobrir as coisas simples do Evangelho ensinados por Jesus, que nós já desconhecemos, que essa nova geração que está vindo aqui já desconhece. Você hoje conversa com as pessoas, algumas não confundem ainda Jesus com Genésio, e você fala Moisés, você fala algum outro, para ele é uma referência nova. Eles não têm contato com a palavra, eles não leem mais, já jogaram até a palavra no smartphone, mas não interagem com ela. Eles não avaliam aquilo que estão ouvindo, eles não têm hoje uma referência para avaliar o que estão ouvindo. Já fizeram um download da palavra no smartphone. Sim. Eu acho que nós vivemos definitivamente não é uma palavra correta, mas assim, muito explicitamente o fenômeno da adesão, né? Isso. A gente tem um fenômeno de adesão. Adesão a movimentos, a propostas, a filosofias, a ideias, enfim, a adesão. E o aspecto da conversão, não no aspecto, diria eu, e nós por conta da nossa formação, aquela conversão que tinha a ver com um acenar de mão no auditório. Não estou falando disso, dessa gesticulação. Não, estou falando de processos de conversão, de em algum momento da sua vida você começar a dar razão a Deus. E a partir do dar razão a Deus, já que sobre mim Deus tem toda a razão, se alguém que tem toda a razão sobre mim é Deus. Então é a partir desse referencial que eu vou construir a minha caminhada de espiritualidade. Quer dizer, hoje o eixo inverteu. Você tem gente aderindo, e óbvio, sim, no meio dos que aderem, você tem gente que vai vivenciando processos de conversões até interessantes. Mas muito continua aderindo, e no aderir ele fica mudando, né? Quem é o cara legal da hora, da moda, o Me gosto. permita também mais um adendo, que eu não poderia deixar de mencionar isso. A grande busca hoje de mentorias distorcidas é porque a família se desestruturou. A família não é mais onde deveria ser o lugar onde a pessoa ia receber as sagradas letras, onde ia ser mentoriada, recomendação em tantos cantos da palavra de Deus. A família está absolutamente quebrada, desestruturada, as referências da figura paterna, da figura materna, elas já não existem, elas já se romperam, as pessoas já estão vivendo segundo os relacionamentos e não conseguem ter a mentoria na sua própria casa, inclusive de pessoas que se dizem cristãs, pais que se dizem que abraçaram a fé cristã e não estão cuidando dos seus próprios filhos, e estão terceirizando isso para a escola, terceirizando isso para você, mesmo outras configurações familiares que sejam, mas que houvesse esse cuidado, né, de que de crianças que nascem, né, e serem ensinadas. Eu acho que não é a configuração em si. O espaço da família, o ambiente da família, ela é fundamental ainda para você absorver ensinos, porque é um ambiente de afeto, para a vida toda, de amor, não é? Poxa. Não, e eu acho que talvez é um ambiente onde tem um potencial muito grande de se tratar as coisas, se conhecer. Isso. Pois é. Porque você convive. Então, é aquela coisa, Carlos, Nelson, assim, do quanto que, de certa maneira, os nossos filhos nos conhecem, no sentido de que eu posso atestar a legitimidade daquilo que o meu pai anda dizendo por aí, porque eu conheço ele.
inclusive naquilo que eu não falo publicamente, porque é difícil. Sim. Por conta, mas assim, eu sei do esforço, da integridade, dos tropeços, e eu conheço. Sim. Né? Então é interessante que não estamos falando de uma família, de contextos de relacionamentos perfeitos, pelo contrário. De forma alguma. Mas é na dinâmica difícil, em que a gente comete erros, em que a gente falha uns com os outros, mas em que a gente vai numa compreensão de uma caminhada em que eu vou sendo aperfeiçoado, transformado. Aprendendo com os erros e com os acertos. E que em algum momento, um destes, né, nessas configurações, assumiram posições de liderança espiritual, não necessariamente de cuidado, a mais né? conservadora, vamos dizer assim, mas que em algum momento, quando o marido se fragilizou, a mulher assumiu, quando os pais se fragilizaram, os filhos assumiram, quando os filhos se fragilizaram, pais assumiram. Então, essa transversalidade, né, que esse ambiente que você está dizendo possibilitou. Nós não somos testemunhas disso? E nesse sentido, Carlos, eu acho que os pastores precisam reforçar isso nas suas comunidades locais. A responsabilidade dos seus núcleos familiares, e a igreja vai fazer alguma coisa talvez complementar a mais, trazer direção e tal, mas é na família lá que a mentoria mais pura e mais simples ela acontece. Estamos terminando o Papo na Rede 300. Muito bem. Daniel nos deu, faltou um bolinho. Daniel nos deu bônus de 10 minutos. Deu. Obrigado, Daniel. Por que o 300? Obrigado, Daniel. E estamos terminando o inverno hoje, né? Terminando o inverno. Pronto, amanhã começa a primavera. O inverno com um cara assim no seu final, um cara de verão. Cara de verão. Isso. Mas eu queria, em nome do Carlos e do Daniel Choi, agradecer, Nelson, pela sua estada aqui. Uma alegria, uma honra sempre estar aqui, a gente poder Tu vieste de tão longe dessa cidade para estar aqui. Pois é. Só descer a ladeira. Descer a ladeira. 2 quarteirões. Mas enfim, é sempre bom. E andar com você tem sido uma experiência de mentoria, meu amigo, por conta da sua vida, da sua história. E beijo na Carla, coisas. beijo na Karen, beijo no Natan e na Bia, que está lá em Portugal. Um abraço para vocês aí todos, viu? Beijo na Saudades. Tá bom? Pessoal que esteve aí, Esther Carrinho, se ainda tiver, Ruth, amigos do coração, quem mandou a mensagem, e depois isso vai ficar lá no YouTube disponível. Programa número 300. Obrigado, gente. Parabéns, Fernando, parabéns, Choi, parabéns. Próxima semana estamos aqui com mais um Papo na Rede. Tá bom? Valeu. Abraço. Tchau.